Fala, meu povo, fala, minha pova, tudo bem com vocês? Cá estamos nós. Boas, bora! De pausa, minha gente. Aqui de pausa em Madrid, aqui na região, na verdade, de Guadalajara, aqui em Torija. Estamos agora preparando o nosso almocito. E como eu tinha prometido, vou dar continuidade aqui no vídeo que a gente fez, falando sobre as dificuldades de ser motorista, que teve ali muitas questões. Muita gente fez algumas perguntas. E a gente vai dar continuidade nesse tema, beleza? Senta aí e acompanha a gente. Bom, então é o seguinte, enquanto a gente vai falando sobre esse assunto, eu vou aproveitar que eu estou de pausa e enquanto a gente conversa eu vou batendo um bolinho aqui, tá, minha gente? A gente já tá almoçando, mas a gente já tá pensando no lanchinho mais logo, enquanto isso eu vou fazendo um bolo. Então é o seguinte, surgiram várias questões aqui no nosso vídeo. Algumas delas eu até fiquei bastante surpresa, porque muito sinceramente tem algumas coisas que pra mim eram bastante óbvias. E eu cheguei à conclusão de que o que é óbvio pra mim pode não ser óbvio para os outros, né? Tinha muitas coisas que as pessoas realmente não sabem, não têm a menor ideia, porque nunca estiveram em contato com caminhonistas e etc. E estão vindo para a estrada e não faz a mais pequena ideia de como realmente funcionam as coisas na estrada. Portanto, é assim, eu vou deixar de dizer aquilo que eu acho que é evidente, que é óbvio, e vou falar as coisas como se realmente nem todo mundo soubesse de como é que é e como é que funciona a rotina aqui na estrada e quais são as nossas dificuldades. Porque muita gente está vindo, pessoal, mas é muita gente mesmo está vindo trabalhar nos caminhões por conta dos ordenados, mas não tem a menor ideia, realmente. A menor ideia de como é que funciona aqui no caminhão. Por isso eu vou responder algumas questões. Uma das questões que pra mim me chocou bastante, muito sinceramente, porque era uma delas que eu achava que era óbvio, mas eu percebi que nem todo mundo realmente conhece a rotina e sabe como é que funciona as coisas no caminhão, por isso não é tão óbvio, é a questão da dormida. Onde é que a gente dorme? E, gente, a gente dorme dentro do caminhão. Aquilo ali em cima, depois eu vou mostrar melhor pra vocês verem. Aquilo ali em cima é uma cama e aqui é outra cama. Ela tá levantada porque eu estou... Meu marido, vai lá, meu cinegrafista, me ajuda. Aqui é uma cama, tá vendo? E lá em cima a gente tá guardando as coisas. Isso aqui é outra cama, minha gente. É porque ela tá erguida pra poder servir isso aqui como mesa. Portanto, durante o dia, nos dá mais ajuda a gente ter esse espaço como suporte. Isso porque a gente não tem assim... Não temos assim tanto espaço. Portanto, são duas camas, são dois beliches. E muito sinceramente, são bastante confortáveis, para falar a verdade. São bastante confortáveis. Tem alguns caminhões que são menores, por exemplo, que é o caso da Volvo. E a gente é alto, né? Eu tenho 1,70 m, já são o quê? 1,84 m, né? Aí. Então, a gente na Volvo, a gente se apertava um bocado. Mas, sinceramente, são bastante confortáveis. Aqui na Mercedes a gente trabalha no modelo que é da Giga Space. Portanto, ela é um pouco maior, a cabine dela é um pouco maior do que as pretinhas normal, das carinhas preta normal. Então, a gente consegue sentar perfeitamente na nossa cama. Portanto, a gente dorme separado, né? A não ser durante o dia, assim, numa pausa pequena, quando a gente tá à espera aí a gente não tira tudo, porque dá imenso trabalho a gente tirar as coisas lá de cima pra pôr cá pra baixo, porque tá lá as roupas e tudo da viagem, portanto, a gente dorme aqui. O que acontece nas pausas? Nos perguntaram pelas pausas. Eu não vou ser muito detalhada a respeito disso, porque eu, muito sinceramente, não acho que eu tenho as capacidades para poder explicar tanto sobre as pausas do tacógrafo, porque, sinceramente, é onde a gente tem os maiores problemas dos caminhões com o tacógrafo, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das multas, especialmente as multas mais pesadas que a gente leva na estrada, é a respeito dos descansos e da pausa. Portanto, parece simples, mas parece que a polícia sempre encontra uma maneira de dificultar e não parecer ser tão simples assim. Então, o que acontece? As pausas, todos os dias, eu vou dizer sobre a nossa realidade, porque nós somos casal, tá bem? Isso para quem trabalha em dupla. Bom, presta o telemóvel para pegar a receita. Não fica aqui no meio da coisa. Para quem trabalha em dupla, o que acontece? A gente tem que parar a nossa pausa todos os dias de 9 horas, ok? Quem trabalha sozinho, a pausa é diferente, é um pouquinho maior. Obrigada. É um pouquinho maior, por isso, né, nesse caso, quem trabalha sozinho, se eu não me engano, tem que ser a pausa de 11 horas, não é assim? Eu nem me lembro.
É duas de... No mínimo 2 de 11 por semana. 2 de 11 e depois tem uma que você... E 2 que você pode fazer 9, não sendo assim? Não, você pode fazer até 2 de 10 na semana. É obrigatório você fazer no mínimo 2 pausas de 11. O certo é fazer todas de 11. Todas de 11. Não vamos entrar muito em detalhe não, mas vamos contabilizar 11, mas depois tem as exceções, ok? No nosso caso, é de 9 horas, ok? A nossa amplitude, o que é amplitude? Não vou dizer o que é óbvio, né? Porque não é óbvio. A amplitude é o nosso horário de trabalho. Só que nosso horário de trabalho... O nosso horário de trabalho não só é o nosso horário de condução, é o horário que a gente tem para fazer o nosso trabalho. Para quem trabalha em dupla, a nossa amplitude é de 21 horas. Ou seja, se a gente abriu o nosso horário, a gente iniciou o nosso dia de trabalho à meia-noite, a gente tem até as 9 horas da noite para poder fazer as conduções e fazer o que a gente tem para fazer. Carregar caminhão, fazer entrega, ou parar para tomar banho, ou você pegou um trânsito, ou qualquer coisa assim do gênero. Entende? Tem que ser tudo feito dentro dessas 21 horas. Sendo que, por norma, atenção que também tem as exceções das 10 horas, mas por norma, vamos falar de maneira a grosso modo mesmo, por norma, a gente trabalha cada um 9 horas, eu faço 9 horas e meu marido faz 9 horas, ok? Tem a exceção das 10, mas não vamos falar da exceção, vamos falar da regra. Eu faço 9 e ele faz 9 horas. Cada dupla tem a sua maneira de fazer a sua gestão. Nós aqui no caminhão, até pra gente achar que faz mais rápido o nosso trabalho, o que a gente costuma fazer? A gente faz cada um 4h30. Então a gente faz 2 turnos. Eu começo fazendo 4h30, passo pra ele o caminhão, ele vai lá e faz 4h30. A gente não precisa de pausa, ok? Diferentemente de quem trabalha sozinho, a gente não precisa fazer pausa. Ele vai lá e faz as outras 4h30, depois eu volto a fazer as 4h30. Por norma é assim. Às vezes acontece a exceção, mas normalmente é assim que a gente acaba fazendo a nossa rotina. Depois, se você contabilizar, não dá 21, dá 18, né? 9 mais 9 é 18. Essas horas que sobra é exatamente para isso, é para pegar um trânsito, para um banho, ou para carregar o caminhão, para parar para ir à casa de banho, para qualquer coisa, ok? Aí aí você me pergunta, e se demorar mais tempo para carregar, o que acontece? Aí você não conduz as horas todas. Já acontece com muita frequência. A gente atrasar na hora da carga, ou simplesmente pegar muito trânsito, entende? Ou por qualquer outra situação, a gente não ter o tempo suficiente para poder fazer as horas completas da carga. Então, o que acontece? Acontece isso, você não faz a sua condução inteira, ok? Tanto, de modo geral, é isso. Para quem trabalha em dupla, é fazer as 21 horas de amplitude, sendo que a gente pode fazer cada um 9 horas de condução, tá? Não vamos falar da exceção, como eu já disse, a gente está falando da regra. Que existe a exceção, que a gente pode fazer às 10 horas, mas pronto, vamos falar sempre da regra. As pausas. Isso a gente está falando de umas pausas diárias, né? Nosso descanso diário. As pausas, assim como qualquer outra pessoa que tem uns fins de semana de trabalho, a gente não trabalha num regime de 7x7, né, minha gente? 7 dias por semana. A gente também tem as pausas. Também vou falar de grosso modo, tá? Porque é mais confuso do que parece, pode acreditar. Pausas de 24, 45, não. De grosso modo, um fim de semana você vai fazer a pausa de 24 horas, tá, gente? Não é dias. Uma colega que perguntou, 45 dias? Eu falei, não, 45 horas. 45 dias é férias, minha gente. A gente faz 24 horas em uma semana. Na semana seguinte, você tem que fazer obrigatoriamente as 45. Também de grosso modo, tá? Tem um jeito... Por norma, pra gente que trabalha aqui no nosso caminhão, por exemplo, aqui no nosso caminhão, o que a gente tenta sempre fazer? E quando é possível, tá? Acontecem exceções também, mas a gente sempre tenta fazer só 2 de 24 fora de Espanha. Isso porque a gente trabalha para Espanha, a gente não trabalha para Portugal. Apesar da gente morar em Portugal, a gente trabalha para Espanha. Então a gente sempre tenta fazer 2 de 24 lá em cima, porque aí quando a gente volta para casa, a gente tem que fazer as 45 horas mais as compensações, que dá 87, não, amor? 87. Então são 4 dias de descanso. Então, por norma, a gente tenta sempre fazer isso. 2 pausas lá em cima, na Alemanha, na França, o que seja, 2 pausas de 24 horas. E depois, quando a gente volta para casa, a gente tem 87 horas, que dá mais ou menos os 4 dias de descanso em casa, que é as 45 mais as compensações das 24 que vocês fizeram fora de casa. Cada 24 a gente faz 21 horas de compensação. Cada 24 fora, você faz 21 horas em casa de compensação. Onde é que a gente faz essa pausa? No caminhão. Ok? No caminhão, gente. É assim, existe, por lei, não vou falar por norma, por lei a gente não pode fazer pausa de 45 dentro do caminhão, ok? E existe sim algumas empresas que já pagam
hotel. Se vocês observarem bem, a maioria das bombas de gasolina, a maioria das áreas de serviço tem sempre um hotel perto. A maioria deles tem. Mas, muito sinceramente, não conheço empresas que pagam. Mas existe, tá? Não quer dizer que a minha não paga. Mas como eu te disse também, a gente, muito raramente acontece da gente ter que fazer pausa de 45 fora de casa. É muito raro mesmo. Acontece, hoje é um exemplo disso, mas é muito raro isso acontecer. Por exemplo, por que a gente está fazendo a nossa pausa hoje de 45 aqui fora de casa? Porque a gente não conseguiu ter tempo de chegar em casa. A gente está aqui exatamente em Madrid, que é onde normalmente a gente apanha carga para poder ir para casa, mas a gente atrasou tanto para chegar aqui. Quem assistiu o nosso vídeo passado mesmo, a gente falou sobre isso. A gente teve muito atraso na nossa carga, na nossa descarga. Depois demoramos para vir. A gente fez confusão também com a data da pausa. A gente achou que a pausa era para ser na sexta, era na quinta. Então, como a gente teve todos esses imprevistos, a gente acabou tendo que fazer a nossa pausa de 45 no caminhão. Mas não é comum. Pelo menos na nossa empresa, tá? Não quer dizer que em outras empresas não faça. Tem muita empresa que sim, que é comum fazer essa gestão de pausas fora de casa. Mas depois, pronto, acaba por compensar também quando vai em casa, tá bem? Deixa-me só um segundo, por favor, pra gente não errar no bolo. Ok, falta fermentação. O que mais, gente? O tempo de estar fora de casa vai depender muito de empresa para empresa, tá bem? Não existe uma data certa. Você fica 10 dias fora de casa, 15 dias. Existe imprevisto, portanto, seria até injusto a empresa fazer esse compromisso com você, porque ela não vai conseguir cumprir, não dá para ela poder fazer esse compromisso. Então, varia muito. Como a gente está falando, por exemplo, do nosso caso, que a gente tenta sempre fazer, e pronto, e existem algumas empresas que são mais certinhas do que outras, né? Por acaso, a nossa, nesse aspecto, é fantástica. Ela não nos manda fazer nada que seja fora da lei, digamos assim. Então, deu o dia da nossa pausa, a gente vai para casa. A gente tenta ir para casa, a gente, olha, temos que ir, eles não nos chateiam com nada, nunca nos mandam fazer nada que não é suposto fazer, que não é correto fazer, então... mas por norma, como a gente consegue fazer sempre 2 de 24 fora, a gente acaba ficando normalmente 2 semanas fora de casa, mas tem empresas que ficam mais tempo, ok? Acontece, essa semana vai ser uma das semanas que a gente vai ficar mais tempo que de 15 dias, a gente fez 15 dias, vai fazer 20 dias, né? Estamos fora de casa. Não é comum conosco aqui, mas acontece. E tem empresas que é comum você passar 20 dias fora de casa. A nível de pagamento, minha gente, depois a gente pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas, assim, a gente sabe que em Portugal, por lei, é proibido pagar o quilômetro. Mas, enfim, tem muita coisa que é proibida que as pessoas fazem, né? Só que, assim, existem várias empresas, minha gente. Existe empresa que paga quilômetro. Hoje em dia tem muita empresa pagando a diária. Tem empresa que paga salário fixo. Então, é assim, é uma questão de procurar. Mas é como eu falei também pra vocês da outra vez, gente. É um processo. Não dá pra vocês chegarem e ir procurando um lugar logo na janela e achando que vai procurar e vai chegar tendo o melhor trabalho. Não vai ser assim. Às vezes você vai ter que precisar. Por exemplo, hoje a gente tá muito confortável na empresa que a gente tá. Eu entrei quase que sentando na janela, como eu costumo brincar. Mas a verdade é que pra acontecer isso, o James passou por todo o processo. O James teve que trabalhar em todas essas empresas aí, que eu não preciso citar nome, que todo mundo conhece, pra poder pegar experiência. Apesar dele já ter experiência de caminhão no Brasil, mas não tinha aqui. Portanto, precisou trabalhar como segundo motorista, né, amor? Para poder ter experiência. Exato. Precisou aprender a trabalhar com frigorífico, a rota, né? Porque, enfim, e pegar skills, né, minha gente? Aprender. Então, hoje pra gente é fácil, mas ele teve que passar por todo o processo. Passou sozinho, não passou comigo, mas passou. E hoje a gente colhe os frutos disso. Mas tem várias empresas que pagam diferente, é uma questão de vocês escolherem. Tem empresas que pagam mais ou também, mas muito sinceramente, depois no final de tudo acaba sendo muito parecido. Também uma dupla, hoje em dia, deve tirar... dizem, né, que tem empresa que eu acho que paga um pouquinho mais, que é as espanholas. Nesse caso, você vai tirar de dupla entre 4 a 6. Acho que mais que 6. Tem uma que dizem que paga, mas também não tenho certeza, porque eu nunca lá trabalhei, portanto não vou confirmar. Mas a média é de 4 a 6 mil. Né? Normalmente as portuguesas acabam pagando um pouco menos, porque se você fizer as contas, a maioria das empresas em Portugal acaba pagando com duodécimos. Para quem não sabe, não vou dizer que é óbvio, para quem não sabe, os duodécimos é quando você divide o 13º, que é o subsídio de férias e o subsídio de Natal.
Aqui em Portugal, se você está assistindo esse vídeo e mora no Brasil, aqui em Portugal, aqui na Europa, quase todos os países, né, aqui em Espanha também, a gente recebe 14 ordenado mínimo por mês, né, como diferente do Brasil, que só recebe 13. Aqui a gente recebe 14. A gente tem o subsídio de férias, que é um que paga um salário extra, uma paga extra, como diz a Espanha, que é pago no meio do ano, e tem outro que é pago no final do ano, que é o subsídio de Natal, ok? Que é o nosso 13º. Então, tem algumas empresas, especialmente em Portugal, que fazem muito isso, que eles pegam esses 2 ordenados, e é permitido por lei fazer isso, tá bem? Pega ele e divide em 12. E aí, o que você acha? Eu tô ganhando 2.500, mas na verdade, desses 2.500, 400 euros é do 10º. Então, você ganha, na verdade, sua ordenada é 2.100, entende? Uma média, tô falando por alto, tá, gente? Não tô fazendo contas aqui. Mas tem muitas empresas que fazem isso pra você ficar com a sensação de que você tá ganhando mais, mas na verdade, você não tá ganhando mais. Seu ordenado, em vez de ser 2.500, é 2.100. Então, tem muita empresa que faz isso pra você acabar... Só que aí você só ganha 12 meses, em vez de você ganhar 14, tá bem? A nível de tempo, também, né? Tem algumas empresas que fazem rota fixa, que é tipo sobe e desce, né? Em Portugal também tem muita empresa que fazem isso, que acaba ficando uma média tipo de 10 dias fora de casa. Já trabalhou em uma dessas que eu adorava, que era muito boa, passava bastante tempo em casa. Tem também aquelas empresas que faz ibérico, né? Que ele também já fez isso. 2 anos, não foi, amor? Ibérico também é uma empresa que era relativamente muito boa, mas o método é uma empresa muito conhecida entre a galera dos caminhões, mas ela é uma dessas que paga do 10º, então, apesar de tirar um ordenado razoável, na verdade ele estava tirando só 12 salários mínimos por mês. Então, enfim, depois ele acabou voltando de novo pro internacional, porque na altura a gente precisava ganhar mais imediatamente e era onde ganhava mais. Depois, que mais? Isso já falamos a nível de ordenado. Fiz aqui uma cábulazinha, gente, porque eram várias questões. Já falamos de ordenado, né? Depois eu posso me aprofundar mais sobre esse assunto. As pausas, portanto, são pausas feitas dentro do caminhão. Algumas empresas, não conheço ainda nenhuma, que paga para poder a pessoa fazer a pausa no caminhão, no hotel. Existe, mas não conheço. Por lei era suposto pagar, mas não conheço, portanto não vou falar sobre isso. Teve uma moça, gente, que me fez uma pergunta a respeito de onde cozinha. Se a gente traz a botija daquelas de 5 quilos ou litros? Como é que você diz? Litro? 5 quilos. Dentro do caminhão. Gente, James já usou. Inclusive, quando eu vim pro caminhão, ele tinha uma que ela ficava ali atrás. Mas eu tenho pânico daquilo. Se você puder, não use aquilo. Não use. Primeiro que assim, dentro da cabine do caminhão você não pode levar. Teria que levar lá atrás. Mas se você puder, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Peraí. Olha só, aquilo ali é o nosso... Inversor. O inversor. É o inversor. Ele é capaz de ligar tudo, tá vendo? Olha, eu tenho aqui a panela elétrica, tenho aqui a airfry, eu tenho também secador de cabelo, portanto, eu uso tudo, cafeteira, tenho tudo aqui dentro do caminhão. Por isso, assim, essa botija, a gente tirou dela do caminhão e eu não quero nem ela perto daqui. Alguns anos atrás, circulou muito aí nos WhatsApp da galera do caminhão, um colega, que eu por acaso sinceramente não sei nem o que foi que aconteceu com ele no final. Ele era da La Espada, muita gente deve se lembrar desse vídeo, e ele tava com uma botija dessa dentro do caminhão e explodiu, minha gente. Por acaso eu acho que ele não tava dentro, tava só outra pessoa, e explodiu. Portanto, aquilo é um perigo. Eu não recomendo de jeito nenhum aquilo, e nem mesmo aquelas também pequenininhas de campismo, que aquilo também, como a moça disse, consome muito, gasta super rápido e pronto, a gente tá dentro de um lugar maioritariamente fechado, gente. A gente raramente faz comida lá fora, porque pronto, agora tá 13 graus, parece estar razoável o tempo, mas na verdade que tá bem calor, bem frio lá fora. Então ainda não tá bom, pelo menos pra nós, ainda fazer comida lá fora, então a gente ainda faz comida dentro do caminhão. Por isso, corra disso, por favor, isso não é seguro. Não é seguro e nem é permitido carregar dentro da cabine do caminhão, tá? O que mais que tinham me feito pergunta? Sobre a língua. Gente, é assim, a gente trabalha em vários países, né? A gente não trabalha só em Portugal, nem trabalha só em Espanha. Apesar de eu ser suspeita, eu com espanhol, eu sou um nabo. Eu definitivamente não consigo falar espanhol. Se alguém quiser falar em espanhol comigo e estiver falando em espanhol comigo, às vezes eu prefiro tentar falar em inglês, apesar de não falar muito bem inglês. Mas eu prefiro até me arriscar no inglês do que no espanhol, muito sinceramente. Eu sou péssima em espanhol. Mas, obviamente, se você souber alguma língua, vai te ajudar, né? Não é decisivo, não é que você só pode trabalhar no caminhão se souber falar inglês. Não é isso. Você pode vir, tem muita gente que não fala inglês.
Mas é claro que se você souber falar, vai te ajudar, né? Então é assim, a minha sugestão para você que não sabe falar nada é tentar aprender qualquer coisa, principalmente o básico, né, gente? Por favor, obrigado, com licença, onde fica, onde eu encontro, como eu posso chegar lá, onde, né? Essas coisas que você vai utilizar no seu dia a dia. As palavras do nosso cotidiano, cais, carregar, descarregar, entende? Esse tipo de palavrinhas convém, não é? A gente tem tempo suficiente aqui dentro do caminhão para ir aprendendo, tá? Tanto, se você quiser, olha, existem vários aplicativos, inclusive até no próprio Spotify, para te ajudar a aprender inglês. Você pode fazer isso quando está conduzindo, tanto dá pra gente tentar aí unir o útil ao agradável. A minha sugestão é que se você tente pelo menos aprender o básico, porque senão também nada que o Google Tradutor também não te ajuda hoje em dia, né? Você tendo um bom plano de internet, vai te ajudar e facilitar bastante nesse sentido. Depois, a nível de internet, gente, é assim, eu só posso falar pela nossa experiência, que é uma pergunta que nos fazem bastante também aqui sobre a internet, sobre a questão da internet. O que acontece? A gente já passou pelas as duas situações. No começo, a gente utilizava muito esses cartões pré-pago, né, que compra em várias gasolineiras, especialmente aí na fronteira, né, Motiqueira e coisa assim do gênero. Depois você coloca, depois tipo tem ilimitado em Espanha, depois você tem um roaming razoável. Mas o que acabava pra gente, amor, me ajuda aqui, botar ali, só um segundo, gente, peraí. Bom, tem um gatinho miando aqui. Que eu... Ô, filho, mostra aí, amor, mostra aí. Fui dar comida pra ele no dia, olha aí. Que foi? Quer comida? Rapaz, tá comendo demais. Pera aí, eu fazia um prato pra vocês. Ó o outro. Ixi, tem mais outro. Fazer aqui um PF pra ele. Pera aí que eu vou fazer um PF, pera aí. Tem calma, pera aí. Ei, rapaz. Olha o que foi que eu arrumei pra mim agora. Enquanto o James vai fazer o PF do gato, eu vou terminar de me limpar aqui. Bom, então o que acontece? Ele tinha esses cartões e utilizava na mesma o nosso serviço de home, né? Do nosso tarifário. O que acontecia é que acabava os cartões muito rapidamente e depois ele acabava usando a internet dele e no final das contas saía caro e ruim o serviço, porque ele não tinha uma boa internet no final das contas, não tinha tanta internet no final das contas e acabava pagando caro, porque a internet do nosso tarifário, toda vez que acabava superando, pagava-se bastante caro, né? Saía bastante caro. Então, nós temos o serviço da Vodafone. Depois o que eu fiz foi ir na Vodafone, fomos à Vodafone e fizemos um bom serviço com boa internet em roaming. Tanto não pagamos barato, a gente paga cerca de... Com a minha internet, do meu marido, das crianças, da casa, a gente paga cerca de 200 euros. Entretanto, a nossa internet é quase limitada, minha gente. A gente tem serviço de home, eu tô falando de internet dentro de Portugal não, tá? Tô falando mesmo da internet fora de Portugal, que é o home, que é o que a gente precisa aqui fora. James tem 200 mega e eu... Gigas, mega não, gigas. James tem 200 gigas e eu tenho 118. Portanto, a gente consegue usar muito bem, perfeitamente, pra tudo. Bota isso aí. Gente, olha a James levando comida pros gatos. Uma panelada. Meu Deus do céu. Ele foi realmente levar comida pros gatos. Voltando ao assunto. Então a gente já teve esse serviço, já se utilizava nessa época esses cartões pré-pago, que a gente compra muito ali na Junqueira, por exemplo. Só que depois ele acabava acabando aquela internet. Depois utilizava também do nosso serviço de telefone normal. E sempre acabava superando o plafond e acabava pagando muito caro. Porque quando você extrapola o plafond, fica caríssima a internet, né? Então acabava que saía muito, muito mais caro. Então o que a gente fez? Nós temos o serviço da Vodafone, que hoje a gente foi lá, negociou com eles. Não pagamos muito barato, a gente paga cerca de 200 e poucos euros, sendo que nós temos 4 cartões, que é o meu, dele, dos meus filhos, mais a internet da casa e coisas assim. Só que a gente tem um bom plano de internet em home, que é o que a gente precisa, né? Que James tem 200 e tal gigas e eu tenho 100 e qualquer coisa também. Portanto, a gente consegue usar muito bem à vontade. Pronto, mas é uma questão também de vocês fazerem ali a negociação de vocês, ver o que dá mais jeito e o que se enquadra melhor no orçamento de vocês e para o consumo também, né? Tem gente que não usa tanto a internet, a gente assiste muito filme, muita série, James assiste muito jogo, então
muito YouTube. Então a gente acaba consumindo bastante, tá bem? Uma questão, gente, também que nos coloca muito, que é muito interessante, especialmente vindo de mulheres, é sobre a idade. Meninas, esquece esse negócio de estar velha pra trabalhar aqui, gente. Isso é coisa do Brasil, que a mulher lá no Brasil com... Eu não vou nem dizer com 50, eu vou dizer com 40. As mulheres lá no Brasil com 40 estão velhas pra trabalhar. Esquece lá isso, minha gente. Muito comum ver meninas de 40, de 50 aqui na estrada. Podem começar nessa altura que tá à vontade. Mariana, tá? inclusive, tem 40 e tal e... Não, ainda não tenho, mas vou ter. E tá à vontade. Eu tenho amigas que iniciaram nessa fase e estão aí firme e forte. Tranquilo, viu, gente? Portanto, parem com isso. Na verdade, a idade máxima para conduzir pela lei passou dos 65 para os 67 anos, com um limite de 20 mil quilos. Desliguei, filho. 20 mil quilos. Não é isso? 20 mil quilos, 20 toneladas. Também, portanto, passou dos 65 para os 67 e os 20 mil quilos, as 20 toneladas, tá bem? Outra questão. Falamos da língua. Uma questão, gente, que falam-se muito, por acaso não é muito aqui no YouTube, é mais noutra plataforma que algumas pessoas às vezes comentam quando vê a gente conduzindo, sobre o calçado de condução. Gente, conduzir de chinelo, conduzir de meia é mito. Repetem comigo. É mito que não pode conduzir de chinelo. É mito que não pode conduzir de meia. Você, aqui em Portugal, e assim, escusa alguém vir falar isso para responder isso pra mim, tá, gente? Ah, no seu país, minha gente, eu moro em Portugal há 20 anos. Por isso, eu tenho 15 hoje. Eu tenho 35. Tô brincando, claro que não. Tem um pouco mais. Mas as minhas cartas de condução todas eu tirei em Portugal, incluindo a minha B. Portanto, eu conheço das leis portuguesas tal e qual qualquer português, tá? É mito dizer que você não pode conduzir de meia. É mito você dizer que não pode conduzir de chinelos. A lei só diz um sapato confortável e seguro. Por isso, você pode conduzir com aquilo que você achar melhor. Descalço, de meia, sem essa, tá? É mito, esqueçam isso. E a outra questão é sobre os banheiros. Gente, vamos ser muito sinceros, tá? Especialmente pra nós, meninas. Vou mostrar pra vocês uma coisinha que eu tenho aqui. Uma garrafa PET, gente. Cortadinha, tá? Normalmente a gente sempre acaba... O certo, né? Devia ser cada um tomar pelo menos uma dessa por dia, mas a gente acaba não toma tanto. Ou às vezes até toma, né, muda? Mas no verão... Garrafinha PET, minha gente. Esqueça isso de que vamos ter casa de banho o tempo todo. Não vai ter. Para os homens é muito mais fácil, né? Para nós mulheres, nem sempre é fácil. E muito sinceramente, às vezes mais vale fazer xixi na nossa garrafinha PET do que algumas casas de banho por aí, de alguns banheiros por aí. Às vezes tem alguns que não tem condições nenhuma e nós mulheres não podemos utilizar esses banheiros, às vezes estão sujos, né? Podemos pegar até uma doença ali, então às vezes mais vale fazer xixi na garrafinha PET ou num cantinho na estrada. Para fazer o número 2, não vai ter sempre lugar. Não vai ter sempre, infelizmente. Tem algumas meninas que até tem aquelas sanitazinhas de campismo, ok? Tem algumas que tem e pronto, aquilo você coloca um produto, fica com... Enfim, você pode utilizar em outro lugar, você pode levar pro lado de fora. Tem algumas pessoas que trazem, eu particularmente não trago. Mas já aconteceu da gente precisar usar a casa de banho e não ter banheiro, também. Não vou nem falar sobre o banho. Se não tem, às vezes, banheiro, você acha que vai ter ducha em todo lado? Gente, pelo amor de Deus, né? Não dá. Nem todos os dias vai ter ducha. Por exemplo, a gente tá aqui de pausa. Aqui, por acaso, tem ducha, que a gente tá numa bomba. Mas eu tive que pagar 3 euros pra tomar um banhozinho ontem. Então, se eu quiser tomar outro banho hoje, eu vou ter que pagar mais 3 euros. Também. Tem alguns lugares que vai ter, outros lugares, por exemplo, na Alemanha, normalmente é mais caro. Então, sempre quando a gente vai pra Alemanha, a gente sempre tenta tomar banho nas bombas antes, que na França é maravilhoso quanto a isso. Nisso a França é impecável. Todo lugar que você vai tem banho. E muitas das vezes, nem sempre é só nos poços. Muitas vezes naqueles parquezinhos, tem muitos deles que também tem banho. Às vezes não tá sempre quente, né? Principalmente agora no inverno, às vezes a gente tem esse problema. Mas na França é maravilhoso. Na Espanha, a maioria dos lugares tem, mas é pago. Assim como na Alemanha também. Mas assim, minha gente, especialmente no verão, a gente dá um jeito, mesmo, dá um jeito. Tem quem toma banho dentro do reboque, tem quem toma banho, às vezes, depende do lugar onde você tá, obviamente, né, minha gente, né? Em um lugar deserto, toma banho do lado de fora do caminhão, dá-se jeito pra tudo,
Mas vai acontecer sim de você às vezes ficar sem tomar banho, minha gente. Vai acontecer e é como eu falei. Não é fácil, nossa rotina. Mas é assim, qual que é a minha sugestão se você realmente quer participar disso, se você realmente gosta disso e tem interesse de participar disso, minha gente? De estar nisso. É pegar o seu limão e fazer dela uma limonada. É você tentar pegar das oportunidades ruins e fazer dela uma coisa boa. E é isso que a gente tenta sempre fazer. Eu e James ama passear. Ama. Então toda oportunidade que a gente tem de passear, a gente vai passear. A gente tá aqui de pausa hoje, não fomos passear, porque aqui em Torija até tem ali um castelo, uma cidadezinha aqui perto. Mas eu já estive lá, inclusive eu tenho até um vídeo, depois eu posso deixar aqui o link mostrando. Mas a gente já foi lá passear. Então como a gente também veio de uma sequência de semanas que a gente estava perdendo muita noite, a gente preferiu estar aqui agora e descansar um pouquinho e recuperar as noites perdidas. Mas poderíamos perfeitamente pegar o nosso tênisinho e passear. Sempre quando tem oportunidade. A gente já aproveitou vários lugares para conhecer, que eu não conheceria, por exemplo, se eu pegasse um voo de Lisboa para lá, muito provavelmente não iria, que a gente já foi. Já tivemos em lugares maravilhosos, assim, que eu não estava entre minhas listas de lugares para conhecer. Um deles é São Marino, que é paraíso, eu amei aquele lugar, que fica na Itália, que a gente foi por conta do caminhão. Então, às vezes é você tentar pegar das oportunidades que você tem e passear. E tem coisas assim tão simples, tão básicas que a gente não valoriza no nosso dia a dia, que eu não fazia isso. Eu trabalhava no escritório que eu entrava de manhã e saía quando o dia já tinha acabado. Então, o pôr do sol, o nascer do sol, o céu, entende? A paisagem, a gente às vezes passa por paisagens lindíssimas e são coisas que eu até hoje não me acostumei. E é coisa que eu valorizo muito. Então, valoriza os pequenos detalhes, não só aqui do caminhão, mas do seu dia a dia, daquilo que você tem na sua rotina, e tente fazer dela uma coisa bela, né? É isso que eu tento fazer isso no meu dia a dia aqui na minha rotina. Por isso que eu também gosto tanto de estar aqui, né? É isso, minha gente. Se é difícil, não é fácil, mas sinceramente, aliás, inclusive vazou um vídeo na internet de um vídeo mesmo difícil que tem de uns caminhões. Eu vou mostrar pra vocês, olha aí. As pontezinhas bonitas, viu? Só o luxo. Quem não tem armário não entra não. Viu lá, minha gente? Juninho da Bahia. Beijo, roubei seu vídeo. Olha lá, isso pra mim é difícil, minha gente. Isso é complicado, mas aqui, vamos ser sinceros, né, minha gente? 3 faixas, a maioria delas, né? Grande maioria delas, 3 faixas. Não tem buraco na estrada, os riscos, obviamente, que existem. Mas são menores comparado com a minha realidade antiga. Então, minha gente, olha, se joga. Se precisar de qualquer coisa, estamos por aqui. Se a gente puder ajudar e a gente tiver essa possibilidade, a gente ajuda. Se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa lá seu like, se ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva nosso canal para nos ajudar e nos incentivar a continuar compartilhando um pouquinho da nossa vida e nossa rotina, beleza? Envie esse vídeo para seus amigos e nos vemos no próximo vídeo, beleza? É isso, marido? É mesmo isso, vamos embora, falou tudo. Ó a panela aberta. Até a próxima, meu povo. Falou pouco, mas falou tudo. É isso. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.